Voltando aqui então, pessoal, a gente vai fazer agora a migração para a tabela de marcas. A gente já fez para departamentos. A gente vai utilizar aqui o comando php artisan make migration -create. Vai colocar aqui marcas. Está lembrando do plural. Se você não colocou plural, é só apagar a tabela lá ou utilizar alguns comandos que a gente vai fazer daqui a pouquinho para você voltar atrás na alteração que você acabou de criar, que é o rollback. Tá? Vocês vão voltar uma alteração atrás. E aqui vocês vão colocar o nome do migration, create table marcas, tá? Eu vou abrir aqui só para vocês verem ele criando o arquivo. Então a gente tem aqui o database, migrations, vamos executar o comando. Ele vai criar para mim essa tabela aqui, ó. Desculpa, esse migration, esse arquivo aqui, tá? Dentro desse arquivo aqui vocês vão ter a criação da tabela, para a tabela de marcas aqui, ó, marcas. Uma coisa importante aqui, que vocês percebam, é esse timestamp. Então aqui ele tem a data ao contrário, que eu estou criando esse arquivo. E aqui vocês têm o timestamp, que é a duração em segundos aqui, se eu não me engano, tá? Acho que nem é segundos em si, eu não lembro qual que é, eu acho que é segundos, se eu não me engano aqui. Do horário agora, da criação da tabela, e com isso ele fica aqui em ordem crescente, desculpa, na ordem alfabética aqui depois do create table departamentos. E aqui é só vocês adicionarem, ó, table. Aqui vocês vão colocar string, né, e o nome do campo, que é o nome da marca, e executar o migration. Então aqui, se eu executar o comando php artisan migrate status, ele vai mostrar para mim que esse table marcas que eu acabei de criar aqui, ele não foi executado ainda. Então o que a gente vai fazer? php artisan migrate, tá? Ele vai dizer que migrou. Agora a gente vai executar novamente o status aqui, ó. E ele vai falar para a gente que rodou, que executou esse table marcas, tá? Uma coisa interessante a vocês notarem é esse batch. Esse batch aqui vai dizer, a grosso modo, a qual migrate que, vamos supor, aqui, o primeiro migrate que vocês executaram, ele criou 4 tabelas, não foi? Foram essas 4 tabelas aqui. Então ele vai fazer parte do batch 1. A partir do segundo migrate, vamos supor agora foi o segundo migrate que a gente deu, né? Então ele criou uma tabela só, então essa tabela que vai fazer parte do batch 2. Isso serve para quê? Tá? Aqui dentro do PHP Artisan, vamos dar uma olhada aqui, ó, PHP Artisan, ele tem aqui uma seção aqui só de migrate. Então vocês têm migrate fresh, install, refresh, reset, rollback e status, tá? São esses comandos que vocês têm relacionado para migração. A gente vai refazer agora, vamos refazer agora, vamos supor que a gente precisasse refazer agora essa tabela que a gente acabou de criar, que é a tabela de marcas, tá? Então vamos supor que eu coloquei o nome errado lá, eu não gostei do que eu fiz e eu quero voltar à criação dessa tabela de marcas aqui. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo, ó. -q -u user -p user use produtos Laravel show tables. Ele está mostrando aqui para mim todas as tabelas que eu tenho, tá? Dentro do meu database. E agora eu vou mostrar para vocês a estrutura da tabela de marcas, tá? Antes da modificação que eu vou fazer. Então ele tem essa estrutura aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui em cima. Ele tem essa estrutura aqui. E o que eu vou fazer agora vai ser alterar esse nome. Ele não vai ter mais 255. Eu vou dizer para ele que eu quero que ele tenha só 45, por exemplo, tá? Que é o que a gente tem lá no nosso PDF, 45 char. Agora, o que eu vou fazer? Ó? A gente vai voltar uma alteração. Para vocês voltarem uma alteração, vocês vão executar o comando php artisan migrate rollback, tá? Isso vai fazer com que essa alteração, com que esse migrate aqui seja desfeito. Nesse momento que esse método down é executado. Então ele executou o down aqui
ele deu um passo para trás, é como se estivesse dando Ctrl Z nas minhas tabelas aqui. Eu criei a tabela de marcas, não gostei, dei um Ctrl Z, ele voltou para trás. Então aqui ele desfez a criação da tabela de marcas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou dar um desk marcas, ele não existe, tá? Não existe essa tabela porque ele apagou essa tabela, ele desfez. Agora, se vocês darem uma olhada aqui no status, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele fala que a table de marcas aqui não foi criada. Então, ele não foi executada. Isso me dá espaço para fazer a alteração que eu quero. Então, aqui eu vou adicionar, por exemplo, 45, que é a quantidade de caracteres que eu quero que o nome tenha. E eu vou executar novamente o migrate aqui, ó. Migrate. Só o migrate, tá? Vou executar novamente. Tá, ele executou. Se eu der um status aqui, ó, ele vai mostrar para mim que executou. Meu batch continua sendo 2 porque ele faz parte do segundo migração que eu dei. Agora vamos dar uma olhada aqui na minha tabela. Ó. Reparem aqui, ó, agora sim ele tem um varchar 45. Ó. Então agora sim, antes ele tinha 255 porque eu omiti. Eu não coloquei a quantidade de caracteres que eu queria, ele criou com a máxima que ele tem como default lá. E agora ele colocou 45. Tá? Então isso daqui é só para vocês entenderem como que funciona esse batch. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente já criou a tabela de departamentos, já criamos a tabela de marcas, só que a gente até agora só fez a parte de estrutura da nossa base de dados. A gente precisa um modo de acessar essas tabelas. Para a gente lá dentro do nosso código, dentro do nosso PHP, dentro do Laravel, do nosso controlador, a gente precisa acessar cada uma dessas tabelas aqui. Para vocês acessarem, a gente precisa cumprir aqui o que esse diagrama está falando. Então esse diagrama fala que eu tenho roteamento, eu tenho um controlador, tenho uma view e eu tenho um model, tá? Que é quem vai acessar as minhas tabelas. As minhas tabelas estão aqui, eu estou criando minhas tabelas de database. Só que eu ainda não tenho essa estrutura aqui, tá? Essa entidade aqui que é um modelo. Então essa entidade aqui a gente vai criar para cada uma dessas tabelas, com exceção da tabela de departamento, tá? Produto departamento. Essa tabela aqui esse model a gente não vai criar para essa tabela aqui. A gente vai como se fosse colocar dentro de produtos, tá? Eu vou mostrar mais tarde como que a gente vai fazer isso, mas o produto aqui ele vai pegar esse produto departamento e vai colocar dentro dele como se fosse um array de departamentos que tivesse armazenada no ponto de vista de orientação ao objeto, tá? No ponto de vista de orientação ao objeto. Então, a próxima aula agora, a gente vai aprender como que a gente pode fazer para criar os models relacionados a cada uma dessas tabelas aqui.